Bom, agora a gente chegou na parte que pra mim é a mais temida, que é mexer em cor. Gente, mexer em cor é uma coisa assim que exige muito tempo, exige bastante estudo também. Para você conseguir entender isso de matiz de cor e tudo mais, eu sinceramente não entendo muito. Uma das minhas metas para esse ano é fazer um super curso de coloração de vídeo, porque eu já tenho sentido bastante falta de ter um curso especial voltado para isso. Mas eu vou mostrar para vocês um pouco do que eu sei. Então, vamos vir aqui na primeira imagem, que já é uma imagem que me incomoda bastante, porque ela tá muito colorida, ela tá bem amarelada. Eu costumo trabalhar com a câmera totalmente no manual, então às vezes até na cor, né? Sempre na cor eu mexo, eu modifico naquele quadro RGB, já mexo tudo na câmera para tentar trazer um pouco mais de resultado para mim, mas igual eu comentei com vocês, essa imagem me deu muito trabalho, então basicamente cheguei no lugar, o trem já estava saindo, então eu não tinha muito o que mexer na câmera, né? Eu dei preferência para mexer na velocidade e no ISO, que são coisas que são mais difíceis de se recuperar ou arrumar depois. Então a gente vai começar a corrigir a cor por esta imagem. Vou deixar aqui tanto a música quanto o meu som original mudo. Vou vir para o meu painel de efeitos, vou apagar o último efeito que eu pesquisei e a gente vai escrever aqui na lupinha cor de Lumetri. E ela vai estar logo aqui, ó, efeitos de vídeos, correção de cores, cor de Lumetri. Por que que eu uso esse efeito? Vou colocar ele aqui dentro do meu vídeo para mostrar para vocês. Esse efeito aqui, gente, para mim hoje é o mais completo a nível de opções de efeitos para a gente mexer. Vou mostrar aqui na prática. Quando eu venho em controle de efeitos, ele tem tudo isso aqui para me mexer. Olha, por exemplo, na correção básica, eu consigo mexer em temperatura, tonalidade, exposição, contraste, realte, sombra, tudo isso daqui. Ainda tem a parte da criação, parte da curvas, que é muito importante também, eu costumo trabalhar bastante. E essas partes aqui de matiz, que já são configurações mais avançadas, eu quase não mexo nisso daqui, porque como eu comentei com vocês, ainda não é minha especialidade, mas eu quero muito aprender isso. Mas a gente tem aqui várias opções para mexer em coloração de vídeo. A gente vai vir aqui em efeitos de vídeo, correção de cores, e aqui olha, já tem muita coisa, mas a cor de Lumetri para mim, ela consegue abranger praticamente tudo que a gente tem aqui. Então vamos começar a mexer. Controle de efeitos. Como eu comentei com vocês, para mim essa imagem tá muito amarelada. Então a primeira coisa que eu vou fazer, tá vendo a nuvem aqui em cima já tá ficando até meio amarelo, meio rosa. E aí uma outra coisa importante também da gente conversar sobre esse assunto de cor o meu monitor ele é calibrado, né, para eu conseguir trabalhar com vídeo e tudo mais. Pode ser que de vocês não seja. Então supondo que vocês vão mexer em algum vídeo. E aí, o que eu indico para vocês? Depois de exportar e antes de passar para o cliente, passem para o celular. Deixem ele numa pasta no Google Drive com qualidade baixa e assistam ele no seu celular. Porque pode ser que você está vendo no seu notebook lindo, maravilhoso, e aí seu cliente vai ver no celular dele, no computador dele, e aí às vezes o preto está muito preto, né? Está muito contrastado. Às vezes você aumentou a exposição porque você viu a imagem um pouco mais escura e seu cliente vai falar, nossa, isso aqui está muito claro. Então, sempre façam esse teste com o celular. E por isso pode ser que às vezes eu vá ver alguma coisa aqui na minha tela que vocês vão ver diferente, né? Então, a primeira coisa eu quero tirar esse amarelão do meu vídeo. Eu vou vir aqui na setinha de temperatura, ó, e aqui eu consigo aumentar, tá vendo como amarelou? Ou eu consigo diminuir. O que é a temperatura? A temperatura, se eu aumento, ela aumenta os níveis de amarelo. Ela vai deixar com um aspecto realmente de uma temperatura mais alta, mais calor. Se eu abaixo, eu vou puxar para o lado azul, vai me trazer um pouco mais de frio. Então, é basicamente isso. Olha, aqui vai ficar muito azul e aqui muito amarelo. Então, eu vou tirar um pouco esse amarelo. É sempre importante a gente olhar, por exemplo, que a gente tem uma casa que é meio branca, uma placa que é meio branca, e quando a gente tem branco na imagem, a gente consegue se orientar por ele. E isso, assim, é ideal, muito importante. Então aqui, olha, eu vou dar um Ctrl Z pra gente ver, antes e depois tirei um pouco. E aí o que
para mim aconteceu? Na minha percepção, eu vejo que isso ficou muito verde. O verde e rosa são contrários, então a gente vai mexer neles aqui na tonalidade, ó. Eu vou baixar a setinha e se eu aumento a tonalidade, ele vai aumentar o meu rosa, vai ficar roxo. Se eu diminuo a minha tonalidade, ele vai ficar verde. No caso, para mim, esse vídeo ele tá um pouco esverdeado, mas não muito, né? Porque eu tenho já um pouco de rosado aqui por ter sido um vídeo gravado com Kelvin bem alto. Então eu vou aumentar um pouco aqui a minha tonalidade. Acho que já foi muito, deixa eu voltar. 4,5. Acho que deu uma diferençazinha quando a gente olha aqui no mato, olha. Vou até trazer o trem um pouquinho mais pra frente para eu conseguir olhar ele menor. Vou deixar aqui em 4,5. E aí, como vocês podem perceber, lembra que a gente cortou essa parte final da imagem para acelerar. Como a gente mexeu nessa primeira aqui, o Premiere não muda a segunda. Então, para não ter isso daqui, olha, aqui tá mexido, a gente mexeu na cor, aqui a gente não mexeu. Para que não aconteça isso, eu preciso copiar o meu efeito. Para eu não ter que jogar tudo de novo, o efeito ali e tudo mais, eu vou simplesmente vir no controle de efeitos, clicar na imagem que já tem o efeito, cor de Lumetri, vou clicar em cima com o botão esquerdo e com o botão direito eu vou copiar esse efeito. Vou vir aqui nessa imagem que precisa de correção, clicar em cima dela, vou vir na parte de controle de efeitos, com o botão esquerdo eu colo. Olha, e aí ficou um aspecto mais natural, né? Uma coisa muito importante da gente conversar sobre edição é tanto edição de foto quanto de vídeo. Se a gente faz uma fotografia na câmera em JPEG, vocês precisam saber que quando você vai tentar mexer na cor dela, você não vai conseguir mexer tanto. Se você mexer, o que vai acontecer é de você perder a qualidade, essa foto vai ficando feia. Então, uma coisa que eu indico sempre que for tirar foto, tirem a foto em RAW, né? O arquivo mais pesado, o arquivo maior que a câmera te oferece. Porém, o arquivo em RAW, você não consegue enviar essa foto. Eu acho que você não consegue enviar nem no WhatsApp, nem no e-mail. Então, o seu cliente não vai abrir ela. Você precisa tirar em RAW, editar e exportar em JPEG. Você só deixa a foto em JPEG depois que você corrigir tudo. Com o vídeo, é mais ou menos isso. A gente tem as opções de Standard, que é a opção que eu filmo, e a gente tem neutro, no caso da minha câmera tem fiel, tem várias opções. Eu filmo Standard por quê? Standard, não sei. O Standard, ele já me traz o vídeo com cor. Eu consigo ver ele na câmera, é claro que ele não fica perfeito na câmera quanto eu gostaria, mas eu já consigo aproximar as cores daquilo ali. E aí eu consigo mexer um pouco nele na pós-produção. O Standard, gente, é semelhante ao JPEG. Então, quando eu filmo em Standard, eu não consigo mexer em muita coisa nele. O que seria ideal, né, que é o que se faz em cinema, o que se faz em grandes produtoras. Eles filmam em neutro, o vídeo vem praticamente em cinza, fica uma imagem muito lavada, quase sem cor, sem saturação. E aí você tem que mexer bastante nas configurações de cor na pós-produção. Por que que eu não faço isso? Primeiro, porque eu realmente não sei mexer muito em cor. E segundo, porque demora muito, né? Eu trabalho hoje em dia basicamente sozinha com as edições. Então, se eu faço um casamento em 6 dias, vamos supor, começo na segunda-feira, eu termino na outra segunda-feira. Eu demoro esse tempo em Standard. Agora, imagina se fosse em neutro. Eu ficaria aí uns 15, 20 dias fazendo isso. Eu até tenho um amigo que trabalha com casamento, ele nem pega muitos vídeos porque ele fica 6 meses por casamento e assim, gente, não dá. Você fazer uma coisa sozinha, do início ao fim, realmente não dá. Você cansa de ver as pessoas, você decora o ritmo que ela pisca o olho, o ritmo que ela abre a boca, é realmente assim uma coisa muito difícil de ser feita. Então, por isso que eu não filmo em neutro, né? Mas eu acho que o Standard, para os trabalhos que eu faço, para os trabalhos que vocês também fazem, ele atende bastante, é uma configuração muito boa, que já vai entregar uma boa cor para os trabalhos de vocês, mas eu achei interessante fazer esse parêntese de que a gente não consegue mexer tanto na cor do Standard, né? Então, agora vamos vir aqui para essa imagem dos sinos.
Essa imagem dos sinos, como vocês puderam perceber, no início ela começava preto e branco e quando o texto saía ela ficava colorida. Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai colocar o efeito nela, cor de lumetre, ó, vou arrastar aqui para cima. E o que é o preto e branco, gente? O preto e branco, ele é uma imagem sem saturação. Então aqui eu vou vir no meu controle de efeitos, vou baixar essa setinha aqui do estabilizador só para não ficar muito bagunçado. E aqui na correção básica, eu tenho a parte de saturação. Ó, saturação, se eu aumento, vai ficar muito forte as cores. E se eu abaixo, vai acontecer o que a gente quer, vai ficar preto e branco. É claro que tá um preto e branco lavado, né? Aqui a gente precisa colocar um pouco de contraste, mas a imagem já tá preto e branco. A gente já cumpriu o nosso papel de preto e branco. Então, o que eu vou fazer? Essa parte pode ser um pouquinho mais complicada, mas vocês vão acompanhando devagarzinho que dá pra compreender. Eu vou vir aqui com a minha agulha no primeiro frame da minha imagem. Ó, o primeiro frame. Eu nem vejo mais a minha imagem porque a dissolução faz com que ela fique escura, né? Mas ficando assim já tá no primeiro frame. A gente seleciona a imagem, né? Ficou branca. E aqui, na minha parte de saturação, ela tem uma bolinha que é um reloginho. Esse reloginho, ele significa que ele vai fazer uma animação pra gente. Então eu vou clicar aqui na saturação. Vocês vão ver que o reloginho já teve até um ponteiro. Então aqui, minha imagem vai estar preto e branco, beleza. Agora a gente vai chegar no final dessa imagem, no último frame, que a gente também não vai ver. Na verdade, vou pôr no penúltimo, que fica mais garantido. E aí, ao invés da gente clicar aqui no de reloginho, porque se a gente clicar aqui, ele vai apagar. Ó, deseja continuar? Não, cancela. A gente vai vir nesse pontinho aqui, ó, que ele é uma continuação do reloginho de animação. Vou clicar aqui. E aí, o que eu tenho? Eu tenho uma animação que vem do início ao fim. Mas essa animação eu ainda não mexi em valores, eu não mexi em nada, então não modificou nada. Vamos voltar para o penúltimo frame. Para o último frame, que foi o que a gente adicionou esse reloginho. O que a gente vai fazer? Quando eu chego aqui, eu vou aumentando a minha saturação. Eu vou voltando com a cor do meu vídeo, no caso 100. E aí vocês podem perceber que a nossa animação vai ser, começa preto e branco e aos poucos ela vai tendo cor. Tá vendo? Se a gente olhar aqui, olha, vou manter selecionado. Se a gente olhar aqui no cursor, olha só, a saturação tá aumentando e diminuindo, tá vendo? Porque indica aqui. Nesse segundo aqui da imagem, a gente tem 18 de saturação. Nesse segundo, 55 e vai aumentando, tá vendo? Só que aí essa imagem tá bem lavada. O que a gente vai fazer? Vamos primeiro aumentar aqui o contraste. O contraste ele deixa as cores mais contrastadas, né? Mais fortes. Então vamos aumentar aqui. E a gente precisa também colocar mais cor, mais vibração. Onde que fica a vibração? Vamos descer aqui. A vibração ela vai estar em criação. Vibração. Aí mesma coisa, eu vou descer a minha setinha e eu vou aumentar para deixar as minhas cores mais vivas, ó. Se a gente pôr, a gente vai ver que vai ficar muito colorido, né, se aumentar tudo. Vamos deixar aqui assim mais ou menos, ó. Acho que aqui tá bom. Tem a mesma coisa do reloginho, caso a gente queira cores menos vibrantes. A vibração é muito parecida da saturação, tá, gente? Mas a saturação, isso de deixar a nossa imagem mais saturada, ela tira um pouco do realce, um pouco da qualidade. E outra coisa importante, a gente não vai colocar nessa imagem, mas pode ser que vocês precisem algum dia, é nitidez. Aqui, quando, por exemplo, vocês tiveram uma imagem que o foco não ficou muito bom, mas não pode jogar essa imagem fora, vocês conseguem dar uma disfarçada aumentando a nitidez, ó, tá vendo? Tudo vai ficar até contornado, ó, parece até de mentira, mas é possível melhorar um pouquinho, tá? Tomem cuidado com a nitidez em pessoas, na hora de fazer uma edição com que alguém aparece e você aumenta a nitidez, porque vai marcar muito nariz, muito a boca. Quem tem os traços assim como eu, que são bem fortes, vai marcar bastante, a pessoa pode não ficar muito satisfeita. Mas nesse caso aqui, como é uma estrutura, né, não tem nenhum problema de mexer, mas ela já está focada, então a gente não vai fazer mais nada. E aqui,
Eu vou aumentar um pouquinho a temperatura do meu vídeo para deixar ele um pouquinho mais amarelo. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Aí, como vocês podem ver, eu aumentei a temperatura, a imagem ficou mais rosada. Como ficou mais rosado, o rosa eu mexo na tonalidade. Então eu vou jogar um pouquinho pro verde. Ó. Foi muito... Vou deixar aqui. E aí, para eu ver o antes e o depois dessa imagem, a gente clica aqui em cima. Ó, antes, depois. Mudou muita coisa não, mas mudou bastante. Antes, depois, tá? E aí vocês podem ir brincando aí, mexer bastante mesmo, quanto que vocês quiserem. Essa imagem aqui, ela me incomoda porque ela tem muito verde e eu vejo muito azul nela também. Então vamos aqui em controle de efeitos, cor de lumetre. Primeira coisa, eu vou tirar o verde, que é o que mais me incomoda, então eu vou na tonalidade, pra cá fica rosa, pra cá mais verde ainda, então não é isso que eu quero. Vou aumentar aqui, vou deixar aqui, tá bom? Ó, só pra ver um antes e depois. Ficou azul, vou aumentar a temperatura pra deixar mais branquinho, mais amarelinho na verdade, ó. Já tem um aspecto mais sol, dia bonito. Aqui a gente pode aumentar um pouquinho a exposição para deixar ela um pouco mais clara. Aí vamos já ver como é que ficou. Olha, diferença enorme, né? E vamos mexer um pouquinho na vibração. Vou vir em criação, vibração. Vocês vão ver como que as cores ficam mais fortes, olha, mais bonitas. Vou dar um Ctrl Z, olha. Ela forçou um pouco mais o azul da serra, né? Mas eu já gostei mais pelo contorno que fez nas janelas, aqui embaixo. Então, gente, isso é basicamente a correção de cor que a gente faz, não é uma coisa, como eu comentei com vocês, eu não sei muito, tá? Eu tenho começado a mexer agora nessa parte aqui dos brancos, que o branco ele dá uma iluminada na imagem, tá vendo? Fica bem bonito também, eu tenho gostado bastante de mexer no branco, mas eu vou deixar para que as próximas imagens vocês mexam aí, né, para o vídeo também não ficar muito grande, para vocês darem uma treinada. Que esse vídeo é para isso mesmo, para vocês aproveitarem e mexendo bem em efeitos e tudo mais. Aqui a gente tem nessa parte, eu fiz para vocês um pedacinho que tinha uma montagem, né, que era isso daqui, ó. A gente tem aqui esse fundo branco. E aí eu fiz uma animaçãozinha que não necessariamente eu achei boa para esse tipo de vídeo, mas eu fiz isso mais para mostrar para vocês alguns elementos simples, mas que podem entregar um vídeo mais criativo, que é nesses dois momentos, né? Ó, é a mesma imagem, duplicada. Vamos ver aqui como é que eu fiz isso. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o fundo branco, tanto nessa quanto nessa. Então, vamos vir aqui no nosso projeto, aula 1, voltou para o nosso início das pastas, porque que é bom ter o projeto organizado, porque é nessas horas que a gente vai incrementando coisas aqui e vai bagunçando. Eu vou vir aqui em novo item, cor fosca. Aqui é o tamanho, né, da minha sequência, ele já se ajusta ao tamanho da sequência que a gente está mexendo. Vou dar um OK. E aqui, gente, eu consigo fazer qualquer cor para o fundo do meu vídeo, né? Vocês podem escolher aqui, às vezes se quiser um amarelo, se quiser um roxo. Vamos colocar branco, né? Eu vou vir bem aqui no final, dar um OK. Aqui a gente pode escrever fundo branco, né? Que aí a gente vai se organizando também. E vamos trazer o fundo branco para essa sequência. Aí o que vai acontecer? Como eu coloquei o fundo branco em cima da minha imagem, vai ficar tudo branco, não vai ter uma outra amostragem. Então, eu vou dar um Ctrl Z e vou colocar essas duas imagens que vão ficar por cima do fundo branco, a gente vai colocar elas aqui na nossa linha V2, tá? E isso não vai interferir em nada por ser a linha que a gente limitou para deixar os textos, tá? Não precisam preocupar. E aí a gente vai trazer essa cor fosca para V1, para ficar aqui embaixo. Esse tamanho aqui já veio automático do Premiere, vem grande, né? Então vamos cortar e trazer aqui para baixo. Ó, não mudou nada, porque a gente ainda não mexeu nessas imagens. Então o que a gente vai fazer? Agora a gente vai mexer no tamanho dessa primeira. Eu vou clicar aqui em cima dela.
Se ela não tiver clicada, a gente não consegue modificar os tamanhos. Agora eu venho em controle de efeitos e a escala do meu vídeo, ela tá em tamanho 100. Como eu vou dividir ela no meio certinha, eu vou deixar em escala 50. E aí vocês vão perceber que já diminuiu assim. Agora a gente tem aqui os botõezinhos de posição. Nesse primeiro a gente mexe na linha horizontal, então vamos chegar até aqui no cantinho, ó, cobriu. E esse aqui é a linha vertical, então vamos subir. Ó. Então a imagem de cima a gente já tem. Como que eu vou fazer para duplicar essa imagem e colocar ela aqui? Vou clicar em cima dela, agora eu vou apertar o botão Alt. E com o Alt pressionado, eu vou arrastar ela para cima. Ó, e agora a gente tem duas imagens. Vou fazer de novo. Clica em cima da imagem, aperta Alt e arrasta para cima. Então a gente agora está usando, ó, o V3. Arrastando para cima, a gente tem duas imagens. Então a gente vamos clicar só na primeira e arrastar ela. Eu posso arrastar tanto trazendo, né, igual a gente fez a primeira, com essas setas aqui, mas a gente pode também clicar aqui no movimento e vai mexer em tudo de uma vez, ó. Eu acho que aqui não fica muito certinho. Ó. Vamos ver se vai ficar uma... Ó, acho que deu, na verdade tem uma linha branca aqui. Vou mexer na horizontal. Aqui, ó. Então, essa aqui já deu, mas a imagem era preto e branco. Então, a gente vai deixar só uma preto e branco. O que que eu vou fazer? Vou vir em efeitos, escrever aqui, né, preto e branco. Eu tenho o efeito de preto e branco no Premiere, mas a gente poderia ter tirado a saturação dela. Eu acho que ir direto no preto e branco fica mais bonito. E vou jogar em cima de uma, né? Lembrando que a primeira é essa e a segunda é essa daqui. Então, aqui tá ok. Então agora a gente vai fazer a mesma coisa com essa outra imagem aqui, mas lembrando, essa daqui foram duas, né, a diagonal, a primeira tá na direita, a próxima vai ser assim. Vamos ver isso na prática. Vou vir aqui, clicar em cima, controle de efeitos, escala 50. Com a imagem clicada, eu vou apertar a tecla Alt do meu teclado, com a setinha eu vou jogar ela pra cima e aí eu dupliquei. Vou clicar agora na imagem que está no meu V3 e eu vou trazer uma aqui para cima. Trouxe uma aqui para cima e a outra, agora para clicar, para mexer em determinada imagem eu tenho que estar com ela clicada. Aqui agora eu venho em movimento e essa aqui ficou bem. Aqui é bom da gente mexer aqui, é que dá mais precisão. Vamos subir essa daqui um pouquinho. Aqui tá bom. E a mesma coisa, aqui a gente tinha uma também em preto e branco. Ó, vamos ver como é que ficou. Com a musiquinha. E aqui, pra finalizar, a gente tinha um efeito. No caso, gente, como eu tô aqui no Premiere 2020, eu tenho esse efeito, mas dependendo da versão que vocês vão usar, não vai ter. Ele é um efeito, assim, que é super novo, tá? Eu uso bastante, na verdade eu uso um preset, né, que é como se fosse um plugin que eu adicionei ao meu programa, mas o Premiere 2020, ele fez já esse efeito, como ele estava sendo muito usado, muito requisitado, ele criou esse efeito pra gente. Vamos falar mais certo o que é. Vou pesquisar aqui um efeito que chama zoom cruzado. E entre essas minhas duas imagens aqui que eu vou jogar ele. Então, zoom cruzado. E aí, olha só o que ele vai fazer. Ele amplia a última imagem e fecha na segunda, tá vendo? Ele é um efeito que pode ser muito interessante em determinado trabalho. Vídeos de pista, de balada, ele chama bastante atenção. E agora ele é bem simples aqui no Premiere. Eu acho que ao longo da atualização do Premiere eles vão afinando mais esse efeito, para que esse efeito vá ficando cada vez mais interessante. Mas vocês já têm aí um efeitinho muito top, de uma maneira bem simples. Então,
Agora, o nosso vídeo está editado e no próximo vai ser o último vídeo, a última aula mostrando como que é a exportação desse trabalho.